Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril, estamos na oitava da Páscoa. Estamos também vivendo um domingo, que eu venho falando a cada dia que ao longo dessa semana nós celebramos como cada dia é um domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. E nessa oitava pascal nós somos convidados, a manifestar a ressurreição de Jesus no meio de nós, a proclamar. Por isso eu quero começar mais uma vez esse dia dizendo: Cristo ressuscitou, aleluia, ressuscitou de verdade. Então que nesse dia possamos dizer a cada um: Cristo ressuscitou. Eu falei no início da semana que a nossa missão até domingo é a cada um que nós encontrarmos, nós anunciarmos a ressurreição de Jesus, o Cristo vive ressuscitado no meio de nós, a trazermos essa alegria, a comunicarmos a alegria uns com os outros. E desde a manhã a própria liturgia nos convida desde cedo, meditando diariamente a sua palavra, a proclamarmos essa ressurreição, a proclamarmos essa vida e a viver de forma fiel, meditá-la a cada dia. Então a você que tem sido fiel à nossa Lexio Divina a cada manhã, que você possa continuar se deixando ser inflamados pela palavra de Deus. Ontem no Evangelho, que eram os discípulos de Emaús, o coração deles ardiam quando caminhava com o Senhor. Então eu desejo que o vosso coração também arda ao meditar a palavra de Deus, a viver essa Lexio Divina, a deixar que a palavra ela transforme o nosso coração. E nós acabamos de viver um grande mistério que foi o Tríduo, desde a quinta-feira, vivendo ali a graça da unidade, da comunhão, mas também indo até esse Horto das Oliveiras para rezar com Jesus, para viver esse momento de agonia. A sexta-feira que foi o grande mistério da celebração da cruz, onde de fato Jesus morre por cada um de nós. Vivemos ali ao longo de todo dia esse silêncio, o Senhor que adormece e que vai no mais profundo, vai nos infernos da nossa alma, mas na noite ele vive essa grande graça da ressurreição, que foi a vigília pascal. E domingo celebrarmos o dia do Senhor. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de também acompanhar através do nosso canal do YouTube, da nossa Web TV, pode viver essa graça desse Tríduo pascal. A liturgia de hoje nos traz na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com os nossos próprios poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas, graças à fé no nome de Jesus. Esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vós, irmãos, um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores
Também eles anunciaram estes dias: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Então, na primeira leitura, é uma continuação da leitura de ontem, né? Vocês lembram que Pedro e João estavam indo ao templo e na porta do templo encontram um coxo e ele vai, né, fitar os olhos nele e vai realizar a cura. E aqui na leitura de hoje ele vai dizer que a cura não foi por meio das suas mãos, mas foi justamente, né, pela graça de Jesus, né, por meio de Jesus Cristo, que Pedro vai realizar a cura. Mas depois Pedro vai fazer toda uma exortação, porque ele vai dizer que a cura ela não se dá simplesmente pelo simples fato de eles lá estenderem a mão sobre ele e curar. Mas ele vai falar da importância da fé, da importância de reconhecer o próprio Cristo, mas sobretudo da importância de nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos. E ele vai fazer uma leitura, né, desde o Antigo Testamento, desde os primeiros profetas, que Jesus veio cumprir essa promessa, né? Desde ali de Abraão, de Moisés, de Samuel, todos os profetas, no qual Jesus vem representar, vem ser essa figura de todos esses que foram enviados como uma missão. E aí no final, né, Pedro vai dizer, né, após ter ressuscitado seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Então a cura vem através da conversão. Nós precisamos primeiro nos converter das maldades do pecado e aí o Senhor realiza a sua obra, porque o nosso coração está purificado e a cura pode acontecer. Nosso coração está aberto, está limpo e por isso o Senhor pode realizar aqui por meio de Pedro, mas também por meio de cada um de nós. Podemos ser canal da cura através da ação da graça de Deus, a partir do momento que o outro tem o coração purificado, um coração convertido, moldado. O salmo de hoje é o Salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Então o salmista de hoje nos faz entrar nessa grande ação de graça, porque ele nos pede de reconhecer, né? Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Então é um convite a um grande louvor, a reconhecermos como é grande o amor do Senhor com cada um de nós, como é grande a sua presença. E o Senhor é aquele que se lembra com muito carinho dos teus filhos, né? E trata cada um conforme aquilo que a nossa alma precisa. E o salmista hoje vai nos recordar isso e que devemos lembrar as obras que o Senhor realizou no meio de nós, né? E o Senhor não só realiza no meio do coração do homem, mas em todo o povo de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai-o em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse:
Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, o evangelho de hoje vai justamente dar continuidade, né, à aparição de Jesus aos discípulos, ali começando com os discípulos de Emaús, ali no caminho de Emaús. E ele vai justamente fazer questão de testemunhar que ele realmente ressuscitou. No primeiro momento, os discípulos ainda ficam incrédulos, sem saber se realmente era ou não. E Jesus vai fazer mais uma vez esse movimento da comunhão, da unidade, que é através, né, da refeição. E a gente percebe que todo o evangelho, né, Jesus muitas vezes se dá aos seus através ali da mesa. Então, quão é importante a mesa, a refeição, é estarmos reunidos. E aí Jesus vai, de fato, fazer com que eles compreendam. E mais uma vez ele vai lembrar, só podemos reconhecer a ressurreição de Jesus, a sua vida no meio de nós, quando fazemos um caminho profundo de conversão. E aí podemos fazer um caminho de intimidade com ele. Então, neste dia, mais uma vez, nessa quinta-feira, que é dia de unidade, de renovarmos a nossa unidade com o Senhor, mas também uns com os outros, primeiro renovemos no nosso coração através da conversão. Nos convertamos dos nossos julgamentos, nos convertamos das nossas falhas, dos nossos pecados, para adentrarmos nesse grande mistério de comunhão. Te desejo uma bela quinta-feira da oitava de Páscoa, um belo dia de unidade e comunhão, e que Deus os abençoe.